Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos a Deus. Agora, nesse primeiro cântico, vai ser o hino 9 do cantor cristão. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas.
Tu és a minha
seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés.
queimar. Foi Ele que me amou primeiro. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Amém. Nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Rei. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor morreu em nosso lugar e é esse amor que nos faz queimar ardentemente de amor pelo Senhor. Nós escolhemos o Senhor nessa noite, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, e nós te agradecemos pela oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque santo, santo, santo é o Senhor. E não há nada igual. Não há, Senhor. Não há, Senhor. Nós nos derramamos na tua presença, porque é o melhor lugar para se estar, Deus. Louvamos e agradecemos o teu nome nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor. Você é muito bem-vindo. Que desde já o Senhor esteja abençoando a vida, ou desde o início, né? Desde quando nós saímos de casa, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas poderosamente. Hoje pela manhã, nós trouxemos uma mensagem, conforme o Senhor colocou no nosso coração. Deus, o princípio de todas as coisas, baseado em Gênesis 1, versículos 1 e 2. E hoje à noite eu quero ler com os irmãos um texto que eu já li nas últimas 2 quartas-feiras. Lucas 10, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Nas 2 últimas quartas-feiras nós conversamos em cima desse texto. E uma vez mais vamos conversar baseado naquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz assim o texto. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e, vendo-o, foi até ele, vendo, e foi movido de íntima compaixão, E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vamos orar. Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Que o texto lido possa o Senhor tirar dele uma mensagem para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Abençoe a vida de cada um que aqui está, aqueles que não puderam vir, aqueles que estarão acompanhando pela internet. Abençoe, para que a tua palavra chegue aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós exploramos um pouco desse texto aí nas últimas 2 quartas-feiras, os irmãos que têm vindo percebeu isso. E confesso que para hoje eu estava procurando outros textos. E rodei, mas latejava no meu coração, desde segunda-feira, latejava no meu coração uma mensagem nesse texto. Então eu espero que seja Deus querendo falar aos nossos corações, querendo mostrar alguma coisa desse texto para nossas vidas, e através daquilo que Ele pretende mostrar, espero que de fato Ele consiga alcançar em mim e em nós um coração maleável, no qual Ele possa realmente plantar uma semente que possa germinar e possa assim glorificar o seu nome. Amém? Está preparado? Tá bom. O texto que nós lemos é um diálogo entre Jesus e um escriba, um tradutor da lei. Os escribas eram homens de muito prestígio na sociedade judaica. Os escribas tinham os melhores salários. Os escribas tinham as melhores roupas. Uma vestimenta de um escriba, ela tinha um determinado detalhe que demonstrava que ele era uma pessoa que era estudioso da palavra. E não só estudioso, mas ele dominava a língua de Deus. No seminário, eu tive um professor, ele esteve em Israel, morava na Europa, morou na Europa um tempo, aí chegou em Juiz de Fora, deu aula para a gente, ele dava aula de hebraico. E ele não permitia que a gente falasse enquanto ele estivesse ensinando hebraico, porque ele falava: essa é a língua de Deus. Se for falar alguma coisa, fala em hebraico, não vai falar em português aqui não. E aí todo mundo tinha que ficar quieto. E não durou, né? 6 meses ele foi embora, não tinha jeito. Como é que eu falei alguma coisa em hebraico? Perguntou alguma coisa, não sei falar em hebraico. Então não teve jeito. Mas enfim, ele falava: essa é a língua de Deus. Mas eu não entendi. Ele falava assim: um olho no padre, outro na missa. Presta atenção em mim que eu vou te explicar. E ele não permitia intervenções na aula dele, não permitia ser indagado na aula dele, porque é a língua sagrada. Deus não fala hebraico. Eu acho que com a experiência de vida que ele tinha, ele já devia ter uns 60, 70 anos, ele já devia saber disso. Deus não fala hebraico. Então, o hebraico não é a língua de Deus. Eu ouvi um pregador falando que quando Deus conversava com Adão e Eva, ele não conversava a língua natural, ele conversava em línguas estranhas, línguas dos anjos. E ele ficou falando como que Deus falava com Adão e como que Adão respondia para Deus. Falei, não sei se é assim, mas enfim. A Bíblia diz que Deus se comunica conosco do jeito que a gente entende. Deus não vai me obrigar a entender hebraico ou então faz um curso de hebraico, senão você não entra no céu. Você vai chegar no céu e vai falar o quê lá? Todo mundo conversando, de boa, você vai ficar boiando. Claro que a comunicação de Deus conosco é de uma forma que se possa entender. Jesus, então, está conversando com um homem que tem o domínio dos textos sagrados, da língua sagrada, de uma língua que, dentro da cultura do seu tempo, naquele contexto do primeiro século, uma língua que já estava praticamente morta, que era o hebraico do Moisés. Então, os escribas eram os homens que guardavam esses textos originais, esses textos mais antigos, e traduzia esses textos, que era muito importante, porque não podia ser retirado uma vírgula, um iota, né, que é a menor letra do hebraico, não podia ser retirado uma iota da lei com o prejuízo de mudar o contexto, mudar o sentido da lei. Então, os biblistas da época, os escribas da época, eram homens que cuidavam do texto com muito carinho. E por isso tinha muito prestígio, por isso ganhava bom salário, por isso o comércio fechava quando o escriba passava. Esse homem entendia muita coisa. Documentos antigos e outras línguas era com ele. Judas, segundo alguns, vai se apresentar para ser um discípulo de Jesus, porque ele era um escriba. E era
necessário que qualquer rabino tivesse um escriba do lado, porque como é que um rabino ia pegar a Torá, os textos sagrados, sem conhecer os textos mais antigos? Ele precisava de um tradutor do lado. Então era assim que as coisas funcionavam. E esse homem, então, reconhece em Jesus uma pessoa que também é um tradutor. E ele chega para Jesus e fala assim: sobre a vida eterna, como é que o senhor interpreta, Jesus? Quando o senhor lê nos textos de Moisés, quando o senhor lê Daniel, quando você lê os salmos e os textos antigos, qual a leitura que você faz acerca da vida eterna? A Bíblia diz tentando, testando. Jesus sabia com quem estava conversando. Aí Jesus devolve a pergunta para ele: o que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus, tal, e o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não pergunta só como está escrito. Jesus fala: como está escrito? Como você lê? Ou seja, como está escrito e como você interpreta. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a interpretação do que está escrito. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que a Bíblia quer dizer. Como está escrito? Como você interpreta? Ele não disse como ele interpreta, ele diz como está escrito. Ele só repetiu como está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás teu próximo. Jesus falou: então, já que é assim, faz e vive. E aí ele, insistindo um pouquinho mais: quem é o meu próximo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou amar meu próximo se eu não sei quem é? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. É claro que é uma parábola. Vamos pensar assim: as parábolas eram um recurso didático que Jesus usava para falar com as pessoas com menos entendimento. É bom considerar que 85% das pessoas que seguiam Jesus eram iletradas. Eles não sabiam ler. E quando falo não sabia ler os textos aramaico, hebraico. Eles não sabiam ler esses textos. O que a língua deles oficial ali era o grego. E era o grego koiné, que era o grego mais simples, cheio de gírias, não era o grego erudito, como o grego, por exemplo, de Hebreus. Era um grego mais simples. Então, a cultura deles era muito pequena. Por causa disso, Jesus falava em parábolas. O reino de Deus é semelhante a uma árvore frondosa que aninha todas as aves dos céus. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Ele usa figuras de linguagem, as parábolas, a linguagem parabólica se usa de elementos da cultura, elementos possíveis, né, na realidade vivida, para que possa exemplificar uma coisa maior. Então, esse tipo de linguagem parabólica não foi feito para pessoas eruditas, foi feito para pessoas comuns. Quando Jesus foi conversar com Nicodemos, que também era um doutor da lei, era um erudito, era um escriba, um rabino, no capítulo 3 de João, Jesus fala num nível mais alto. Reino dos céus, vai ter que nascer de novo. Ele vai falando num nível mais alto. Aí Nicodemos fala: não estou entendendo nada. Nicodemos? Mas você é um doutor da lei, você ensina isso, você não sabe o que eu estou falando? Vou ter que falar em parábolas para você, Nicodemos, você entender? Mas aqui, Jesus, sabendo que está sendo testado, ele também testa o sujeito, e ele fala em parábolas. Vamos pensar que não é uma parábola, tá bom? Vamos combinar assim agora, nessa noite aqui. Vamos combinar que não é uma parábola, é uma história com H. Porque aqui é uma história com E, que é uma parábola, que é um conto, uma história inventada, para exemplificar. Mas uma história com H, vamos pensar que fosse uma história com H, algo que realmente aconteceu. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada muito comum, uma estrada que tinha muitos viajantes, porque se fazia compras em Jericó, compras de tecido, compras de especiarias, e vendia em Jerusalém, que era um lugar que tinha muita afluência de pessoas. Jerusalém era a cidade mais povoada do contexto. Tinha muitos forasteiros em Jerusalém por causa das festas. Então era muito comum a pessoa comprar especiarias, comprar linho, sobretudo para as roupas dos sacerdotes, né? Para as túnicas. Então comprava isso e vendia em Jerusalém. Então, imagine esse homem que fez as suas compras, ou pegou toda a sua mercadoria em Jericó, levando para Jerusalém. Esse homem está indo carregado de mercadoria. Ou então o contrário, ele comprou coisas em Jerusalém e estava levando para Jericó. Estava com a sua montaria carregada de coisas. E de repente vieram salteadores, ladrões, o que era muito comum nessa via.
E bateram nesse homem, espancaram, assaltaram e atacaram-no brutalmente, deixaram-no semi-morto. Olhando para ele, parecia que estava morto. Essa foi a situação desse homem. Era um dia comum, era um homem comum, numa estrada comum. Mas o que aconteceu foi incomum. O que aconteceu foi um incidente. O que aconteceu foi uma coisa que estava além daquilo que ele podia prever. Vamos pensar que essa estrada é a vida, a nossa vida, a vida dele, a nossa vida. Estamos na vida, transitando, caminhando na vida, eu e você. E na vida, enquanto transitamos de um lado para o outro, das nossas Jerusalém para as nossas Jericós, essa coisa pode acontecer. Vez por outra, tomamos algum susto nessa vida, nessa estrada, é ou não é? De vez em quando tem um buraco na pista, de vez em quando chove. Alguns incidentes, assim, às vezes acontecem nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Eu estou nessa estrada há 47 anos. Tem gente que está bem menos, tem gente que está bem mais. Estamos na estrada. Quem tem mais tempo nessa estrada já passou por mais situações. Já enfrentou mais quebra-molas, já enfrentou mais buracos na via, já tomou, de repente, uma chuva de pedras, né? De granizo. Uma vez eu falei chuva de granito. Nossa, gente, está chovendo granito. Pensou se chovesse granito, hein? No Apocalipse. Está escrito lá que vai chover pedra, né? No Apocalipse está falando isso lá, pedra de esse tamanhozão. Enfim, quem está mais tempo nessa estrada, como nós cantamos, nessa estrada, né? Quem está mais tempo nessa estrada já sofreu mais intercorrências, né? Já passou por mais intercorrências. Quem está menos tempo, talvez tenha passado por menos intercorrências. Verdade é que ao longo da vida, ao longo da nossa trajetória na vida, assaltos são possíveis. Tem muita coisa que às vezes rouba a nossa paz. Tem muitos assaltantes que roubam a nossa paciência, roubam a nossa saúde mental, né? Roubam a nossa energia. Afinal de contas, Jesus, em João 10:10, falou que o inimigo veio para matar, o ladrão, o inimigo não. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas a gente projeta esse texto no inimigo, porque é ele que faz isso. Rouba, mata e destrói. Né? Às vezes, nessa estrada, não dá para caminhar sozinho. Talvez, dependendo do horário, tem certas ruas, certos lugares que não convém continuar a caminhada, não convém continuar a viagem, é melhor parar numa estalagem. O homem que ajudou o desfavorecido, o homem que ajudou o homem ferido, o samaritano, o forasteiro que ajudou o homem que estava ferido ali, ele tinha um projeto na sua viagem. Vou viajar até na estalagem do José. Vou passar a noite na estalagem do José e de manhã eu prossigo a viagem, que minha viagem é longa e não é bom fazer ela à noite. Esse era o projeto de vida dele. E ele, no meio do processo, ele encontrou um homem que talvez não tivesse o mesmo plano, ou talvez tivesse o mesmo plano. Mas não deu tempo de chegar na estalagem do José antes que os ladrões chegassem até ele. De repente, se ele tivesse acompanhado, seria diferente. De repente, passar por aquela situação, enfrentar aqueles bandidos, ou fugir daqueles bandidos, seria mais fácil se ele tivesse acompanhado. Entende? Que muitas vezes na vida a gente acha que dá conta e, na verdade, a gente precisa de outra pessoa para nos ajudar a dar conta. Muitas vezes na vida é assim. Às vezes a gente tem a síndrome do super-homem, a síndrome do super-crente, e a gente tem a síndrome de eu, né? E quer passar pela vida sozinho, quer viver as coisas sozinho, quer enfrentar, bater de frente com tudo. Chega uma hora que a sua energia não aguenta mais. Chega uma hora que a sua saúde mental não aguenta mais. Entende? Às vezes a gente precisa dividir a carga. Dividir a carga mesmo, de verdade. Para conseguir chegar. E chegar bem. Chegar em segurança. Então, esse homem ficou ferido na beira da estrada e a gente já conhece o que o texto nos informa sobre os religiosos que passaram por ali. Passou por ali um sacerdote, que era o chefe
do templo, né? Um dos chefes do templo, um oficial do templo, era alguém que estava responsável por interceder pelas pessoas, por cuidar das pessoas, por cuidar da saúde espiritual das pessoas, por cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Mas ele viu uma pessoa precisando de cuidado e ele pensa em cuidar de si mesmo. Porque ele já tinha feito todo o trabalho de purificação de si mesmo para o seu exercício sacerdotal, o exercício da sua função. O sacerdote tinha que fazer todo um processo de purificação, ficar limpo para chegar diante de Deus. Então ele está fazendo aquela viagem dele, na sua montaria certamente, para chegar a Jerusalém para trabalhar, porque era o turno dele. E naquele tempo nós falamos que o turno de um sacerdote, como Zacarias, pai de João Batista, por exemplo, era anual. O sujeito ficava acho que 5 dias no templo trabalhando, depois só no outro ano, porque tinha mais de 18 mil sacerdotes à disposição do templo para o trabalho, e já não tinha tanto sacrifício de animais assim, então já tinha muita ociosidade dos sacerdotes, mas tinha que tirar serviço. Era o turno dele. Então certamente que ele ficou uns 7 dias ali, sem tocar na mulher, sem fazer nada, sem comer determinadas coisas, numa dieta rígida, tomando banhos de purificação, cuidando-se, para então assumir o seu posto lá no templo. Era a semana dele, era o meu turno de trabalho. E no meio do caminho ele encontra uma pessoa que está toda ensanguentada, ele não sabe se está vivo ou se está morto. Ele fala, não posso nem chegar perto, porque se eu chegar a certa distância desse cidadão, vou acabar com a minha purificação. E como é que eu chego diante de Deus? Vamos traduzir. Se eu cuidar dele, como é que eu chego diante de Deus depois? Com que cara eu chego diante de Deus, se eu cuidar dele? Estranho, né? Mas é isso. A religião dele dizia que tinha que ser assim. Se você tocar numa pessoa ferida, manchar-se de sangue, só o fato de você tocar, ou essa pessoa morrer na sua mão, você não pode me adorar. Era assim que eles interpretavam, que Deus achava que não podia adorá-lo nessas condições. Deixa morrer, deixa queimar. É isso que nós cantamos? Deixa queimar. Deixa morrer para lá, não toca nele não, porque senão você não pode me adorar. Então para ele era mais importante todo o processo ritual do que o cuidado do próximo. Mas ele era pago para cuidar do próximo. Esse era o sacerdote. Mas ele não se importou, ele importou com a religiosidade, ele importou com o protocolo, e ele foi. Atrás dele vinha um levita, e o levita era responsável pelas questões culticas, propriamente dito, os incensos, a música, toda a aparelhagem para que o culto acontecesse, era a função do levita. Também esse tinha que se purificar para isso, tinha que se santificar. E a gente tem um probleminha sério com a ideia da santificação. A gente acha que santificação é separação dos outros, e não é. Eu conheci uma família cuja filha ela queria alfabetizar a filha dentro de casa, porque ela não queria que a filha se contaminasse com o mundo. Então a filha dela não podia ir para a escola. Na cabeça dela, ela falou, minha filha não pode ir para a escola não, porque senão vai contaminar. Vai ter contato com o mundo. Falei, gente, então tem que criar umas bolhas aí e colocar na gente, né? Porque cristianismo é gente, é contato com gente, é relacionamento. Não tem como você ser cristão se você não gosta de gente. O verbo se fez carne. Não se fez coisa, se fez carne. E fez tenda conosco. Ele habitou entre nós, significa que ele fez tenda conosco. Morou na mesma morada que a gente. Isso é cristianismo. Mas aí a ideia da purificação, a ideia da santificação, quer dar faz uma estratificação, a palavra deve ser essa, né? Que separa. Então você tem uma classe mais santa, mais pura, que não pode lidar com a gente comum. Pessoas comuns, fiquem embaixo. A uns 3 metros de distância, por favor. Porque eu sou santo. Eu escutei um pregador falando na internet, eu achei interessante. Ele falou assim, se a sua santidade faz com que as pessoas se sintam mal perto de você, se a sua santidade aponta o defeito dos outros, se a sua santidade não te deixa misturar com as pessoas vis, entre aspas, da sociedade, a sua santidade não tem nada a ver com a santidade de Jesus.
Porque a santidade de Jesus o levava para perto e para o meio das pessoas que eram tidas como pecadoras. É lá que ele estava. Então, se a minha santidade foi, não, esse fulano pecou aí, deixa eu ir embora, deixa eu sair de perto dele. E aquele incircunciso, o irmão fulano, era uma benção, né? Mas aí não é bom nem conversar com ele. Pecou aí. Se a minha santidade me faz pensar assim, não tem nada a ver com Jesus. É uma santidade particular minha, farisaica. É igual desse sacerdote, desse levita aqui. Não tem nada a ver com a santidade que o samaritano apresentou. Logo em seguida veio o forasteiro, o indesejado, o criticado, o vaiado pela sociedade, que era o samaritano. Ninguém gostava de um samaritano, era o impuro. E esse impuro tinha o coração mais puro do que os outros dois puros que passaram antes dele. Ele chegou lá, cuidou das feridas, passou um azeite, um elemento cicatrizante, um elemento que trazia alívio para as dores, um elemento que, inclusive, ajudava a melhorar as condições de respiração da pessoa que precisava, né? É o Vic Vaporub da época, né? Estava um azeitezinho, melhorava as vias respiratórias da pessoa, dava uma anestesiada nos ferimentos. Eu acho que ele usa o azeite primeiro, antes do vinho, devido à urgência. O texto diz que o cidadão estava quase morto, sentindo muitas dores, provavelmente, gemendo, agonizando para morrer. Então, devido à urgência, ele já vai direto no azeite, que é para aliviar mais rápido todas aquelas sensações, para depois lavar com o vinho, né? Ele inverte o processo. O vinho servia para lavar. O vinho servia para dar uma lavada, é antisséptico, não deixava inflamar, e uma série de coisas. Mas ele passa o azeite primeiro. Era um forasteiro. Era alguém que não se dava nada por ele. E esse forasteiro pega esse homem caído na estrada, coloca na sua montaria, que certamente até o cavalo do cidadão tinha sido roubado, coloca na sua montaria e vai puxando o cavalo. Ou a carroça. E leva ele até, pelo texto, pela maneira como o texto apresenta, era um cavalo. Colocou no cavalo e foi puxando. Levou ele até uma estalagem para onde ele já tinha programado, já conhecia as pessoas certamente daquele lugar. E aí tem uma coisa curiosa que eu quero pensar contigo. E esse é o cerne da mensagem. Quer ver? Ó? Letícia, por gentileza, do versículo 33 ao 35. Mas certo samaritano, deixa eu dar uma pausa aqui. O sujeito era samaritano. Se as feridas do homem ferido não fossem tão graves, a ponto de ele estar prestes a perder a vida, talvez ele nem fosse deixar o samaritano tocar nele. Não, fica longe de mim. Você é um samaritano. Eu sou judeu. Você não pode tocar em mim, não. A Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Na cabeça do judeu, o samaritano, que era um tipo de judeu, era um judeu, na cabeça não, na cultura. O samaritano era um judeu mestiço, misturado com outros povos. Então ele não era um judeu puro. Porque ele não era um judeu puro, ele não podia participar das festividades da vida pública, da vida cultural, da vida política do judeu ortodoxo. Ele tinha que ficar distante. Então, se aquele homem tivesse lucidez, talvez ele falaria assim: fique longe de mim, senhor é samaritano? Não, fique longe de mim, não. Me atrapalha, não. Fica longe de mim, daqui a pouco eu vou ser acusado de estar andando com pecadores. Eu não quero andar com o senhor, não. Deixa comigo. Eu me viro, o bracinho quebrado, e ir embora sozinho. Às vezes a gente também é assim, orgulhoso, né? As pessoas às vezes oferecem ajuda pra gente, mas a gente acha que não, melhor não. Deixa eu ficar com a minha dor. Não, mas eu quero te ajudar. Não, obrigado. Obrigado. Por esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim: olha, eu posso te ajudar? Posso te ajudar? Eu conheço gente que pode te ajudar. Eu posso? Não. Só ore por mim, tá muito bom. Tá bom. Tem coisa que se resolve com oração. Tem coisa que se resolve de outra forma. Intervenções, com dar a mão, com dar dinheiro, com dar comida, remédio. Tem coisa que se resolve assim.
Só assim, não adianta orar. Tem coisa que nem precisa orar. Tem coisa que é melhor não orar, é agir. Às vezes você é o tipo de pessoa, e eu não quero condenar a sua fé, mas de repente você não é assim, eu. Talvez eu, Cláudio, seja o tipo de pessoa que quando sinto uma dor no estômago, tomar remédio não, eu vou orar, fazer um jejum que vai melhorar. Não vai tomar remédio nada não. Está amarrado esse negócio de remédio. Às vezes eu estou com a dor de cabeça, não, Cláudio, ora aqui por mim que eu estou com dor de cabeça, não toma remédio não. Não, mas toma um remédio, não. Eu conheci uma pessoa que não tem diabetes. E foi numa igreja e o pastor falou assim, olha, diabetes tem a ver com o diabo, hein? Olha o nome. Diabetes parece as dançarinas do diabo, né? Diabo e suas diabetes. Tem a ver com o diabo, hein? Você não cai nessa não, hein? Não cai nessa não. E aí ela parou de tomar remédio. Você crê? Você crê? Traz seus remédios aqui que não vão destruir tudo. Orar em nome de Jesus, você vai ser curado. Ela levou lá as caixas de remédio dela, os glifágios, não sei mais o que da vida. Esmagou tudo direitinho. Rasgou a receita. Está curado em nome de Jesus. Uma semana ela estava internada. Glicose lá em cima, quase entrando em coma. Não, mas Deus curou. Não curou, senhora. O médico falou, não curou, senhora. Aí, 500, não dá, vai morrer. Não, mas Deus curou. Não curou, senhora. Sabe que a vida tem que ser prática, né? Deus pode curar? Pode, claro que pode. Claro que pode. Mas saiu da boca de Jesus a seguinte frase: os doentes precisam de quê? Médicos. Foi Jesus que falou isso. Entendeu? Não foi outra pessoa, não foi Jesus que falou isso. Os doentes precisam de médico. Ele está legitimando a profissão da medicina. A fala dele, entende? Mas vamos lá. Então, o samaritano chega, mas o viajante está desacordado. Então ele não tem como falar, não me toque, nada disso. Ele está desacordado, ele está precisando de qualquer ajuda possível. Certo samaritano viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Na quarta-feira passada, conversando sobre esse texto, nós comparamos essa estalagem, comparamos as figuras, né? E comparamos essa estalagem com a igreja, onde os leigos, ali na estalagem, não tinha médico. Ele falou com o dono do hotel, cuida dele. Ah, mas eu não entendo nada de medicina. Não, está vendo o azeite e o vinho aqui? Vai passando aí, vai cuidando dele aí. Eu vou terminar meu serviço, quando eu voltar aqui, eu resolvo tudo. Então, um leigo cuidando do enfermo. Na igreja é assim, somos todos leigos. E temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, com os recursos que vêm de Deus. Mas isso, se você quiser saber mais sobre isso, assista a live de quarta-feira passada. Que já viramos essa página e o contexto agora é outro. O que quero chamar a atenção aqui é a primeira parte desse versículo 35, onde ele fala assim, partindo no outro dia, esse homem cuidou do enfermo a noite toda. Certamente que não foi uma noite fácil de ser vivida. Certamente não foi uma noite fácil para dormir. Muitas dores. Ele foi atacado, ele estava ferido, ele estava quase morto. Difícil de respirar, passa azeite para abrir os pulmões. Passa azeite. Voltou a doer, passa mais azeite e vinho aí para dar uma anestesiada nesse negócio. E a noite inteira, é a medicina da época, a gente está lá assim, hoje em dia faz isso não, hoje em dia não, mas naquela época era isso. Então, passa azeite, passa vinho, vai cuidando, vai melhorando aqui. Ele ficou a noite em claro cuidando daquelas feridas, cuidando daquela pessoa que ele não conhecia. É claro que esse cidadão que cuidou do outro representa o próprio Jesus. É claro que Jesus está falando para o escriba com quem ele está dialogando, que ele faria isso. Se ele passasse na via, acontecesse de ver uma pessoa ferida, ele cuidaria dele como o bom samaritano estava fazendo. Jesus está falando de si mesmo. E é aqui que também entra eu e você. Porque nessa estrada da vida, como nós já vínhamos falando, as intercorrências acontecem, os assaltos acontecem, muitas noites nossas não são fáceis de serem dormidas.
Muitas noites nossas não são fáceis de serem vividas. A Bíblia diz, no Salmo 30, que a tristeza, a angústia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é isso? Só que às vezes a noite parece que é longa demais quando a gente está sofrendo. Não é verdade? Quando a gente está sentindo alguma dor, quando a gente está sentindo alguma angústia, quando a gente está apreensivo, está ansioso, essa noite estica. Você olha para o relógio, nossa, 3 horas ainda. Você dá uma dormida assim, parece que você dormiu umas 10 horas, né? Você abre o olho, passou 10 minutos. Não é isso? Passou só 10 minutos. Você ficou de olhinho fechado ali, abriu, meu Deus do céu. Mas se você estiver tranquilo, e se acordar de manhã, você tem que acordar às 6. Acordou 10 para 6, você fala, mais 10 minutos. É assim? Não, mais 10 minutos. Tem mais 10 minutinhos aí. Passa meia hora, aí você levanta correndo, sai igual um doido, estou perdendo a hora. Quando a gente está tranquilo, passa aqui uma beleza, dorme igual um anjinho. Mas quando o corpo está doendo, quando a alma está doendo, quando o corpo está ferido, a noite estica. E nessa hora, a gente precisa de alguém para cuidar das nossas feridas. Já pensou se esse homem fosse deixado lá sozinho? Se esse forasteiro colocasse ele no quarto do hotel, pagasse, falasse assim, cuida dele que eu vou cuidar da minha vida. E deixasse ele lá? Você acha que o dono do hotel ia ter tempo para ficar indo lá no quarto, cuidar dele? Não. De manhã, eu falei, morreu aí. Ele falou, não, eu vou ficar com ele. Vou passar essa noite com ele. Se eu não passar essa noite com esse rapaz, não vai sobreviver, não. Está muito ferido. Está muito ferido. Então ele toma essa atitude. Né? A atitude de tentar amenizar as dores da noite. A atitude de tentar amenizar o sofrimento da noite, as ansiedades da noite, as angústias da noite, as feridas da alma, que são as principais, né? Eu brinquei na quarta-feira. Brinquei falando sério. Eu brinco falando sério. Na quarta-feira, falando o seguinte, com o azeite, Jesus cuidou da cara para dentro. Com o vinho, Jesus cuidou da cara para fora. Porque o azeite alivia a respiração, a medicina do azeite é bem terapêutica, enquanto o vinho é mais externo. Então, o azeite simboliza o Espírito Santo, que vem sobre nós, né? Que cura-nos por dentro. Enquanto o vinho fala da alegria, da cara para fora. Né? É da cara para fora, é aquilo que está no exterior. Né? Então, esse homem ficou a noite inteira cuidando de uma pessoa que ele não conhecia, e ele tipifica Jesus, que cuida de mim e de você nas nossas noites mais sombrias, que cuida de mim e de você quando a nossa alma está dolorida nas noites mais sombrias. Sabe? As lutas da vida são inevitáveis, mas o cuidado de Deus também é uma realidade que a gente tem a nosso dispor. É Ele quem disse que se você passar pelo fogo, eu estou contigo. Se você passar pelas águas, eu estou contigo. E Ele mostra isso quando passaram pelas águas e Ele abriu o mar. Passaram pelo fogo e Ele fez silenciar a força do fogo contra aqueles homens. Não foi só dito, foi feito. Isso acontece todo dia. Agora, você acha que você é autossuficiente, é capaz de passar sozinho por isso? Eu já atendi uma pessoa que estava com sérios traumas psicológicos. Veio conversar comigo, pediu oração. Aí eu falei, vou te indicar um psicólogo. Não. Psicólogo. Psicólogo aqui, eu não preciso de psicólogo, não. Eu preciso de Jesus. Preciso de Jesus. Psicólogo eu não preciso, não. Tem gente que tem... tipo assim, eu não preciso do... Acabei de falar o nome do homem aqui, esqueço. Eu não preciso do samaritano, não. O negócio está bom pro meu lado, não, gente. Olhem por mim que eu estou esquecendo, que é uma beleza. Eu não preciso do samaritano, não. Eu preciso só ficar deitadinho aqui um pouquinho, daqui a pouco eu melhoro. Então tem gente que fala, não precisa do psicólogo, não. Precisa sim, irmão. Precisa sim, precisa do psicólogo, sim. Às vezes, precisa mesmo do psiquiatra, talvez. Precisa mesmo. Do mesmo jeito que você precisa de um médico para o coração, para o pé, para o braço, para qualquer outra coisa, você precisa de um médico, de uma pessoa qualificada para cuidar da sua alma.
E às vezes ultrapassa a ideia da religião, às vezes ultrapassa a ideia da fé. Vai um pouquinho mais adiante. São pessoas, são qualificações que Deus preparou para cuidar de nós, né? Então, esse homem estava lá, sendo cuidado, e foi cuidado, né? Nossas noites não precisam ser noites solitárias. Não precisam ser. Porque ele fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete. Ele promete. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O remédio que ele aplicou e que ele vai aplicando ao longo da noite vai surtir efeito para que a nossa alegria venha no amanhã. Pode ser um amanhã que ultrapasse as 8 horas de sono. Mas a certeza é que a alegria vai vir pela manhã. Uma hora, o azeite vai conseguir fazer a cicatrização necessária na sua alma. Uma hora, o azeite vai cumprir o papel dele, de cicatrização. Sabe? Vai acontecer. E quando isso acontecer, a alegria virá. É isso que o texto está dizendo. É isso que a gente precisa aprender. Ele está conosco para cuidar de nós. Nós falamos sobre isso pela manhã, né? Deus não é apenas o Criador, mas Ele sustenta a obra criada. E por obra criada não quer dizer o cosmos, o planeta enquanto natureza. Mas eu sou uma obra criada por Deus. Por isso que nós lemos também um trecho do Salmo 139. Vai falar, olha, o Senhor me viu sem forma no ventre da minha mãe e programou todos os meus dias ali. O Senhor contou todos os meus dias ali mesmo, quando eu era um embrião. Então, desde lá, Ele tem cuidado. Porque Ele cuida. Né? A figura da galinha ou da águia, né, que repousa em cima do ninho para que os ovos possam dar fruto, não. Dos ovos possam nascer a prole, né? Essa figura que aparece em Gênesis, que aparece quando fala de Maria, né? O Espírito te cobrirá para gerar a vida. Então ali Ele vai sarando tudo, vai cuidando tudo, vai tecendo tudo para que nova vida aconteça. É assim que é o cuidado dele na minha vida e na sua vida ao longo das nossas noites, que muitas vezes são noites tristes de serem vividas. Mas ao longo dessas noites, Ele está ali, colocando bálsamos de azeite, de vinho, fazendo as ataduras, cuidando das nossas feridas. É o trabalho dele, a manutenção da sua criação. É o trabalho dele, o cuidado dele. Jesus falou assim, observem as aves dos céus, Ele cuida. Observe os lírios do campo, Ele cuida. E Jesus fala, e vocês acham que Ele não vai cuidar de vocês? Por que você acha, meu irmão, que Deus não vai cuidar de você? Por que você acha, meu irmão, que aquilo que você passa não tem interesse para Deus? Deus não está nem aí. Tem gente que pensa assim, Deus me esqueceu. Eu escutei gente falando isso. Deus me esqueceu, me largou para lá. Meio morto na estrada. Não. Jesus falou, se vós, sendo maus, consegue fazer coisas boas para o seu filho, para o seu semelhante, dirá o seu Pai que está nos céus. Né? Na vida temos muitas lutas, mas nunca devemos esquecer que Ele cuida de nós. Pedro, em sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele fala, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vós, assim Ele diz lá. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Aí, por ansiedade, você pode colocar um monte de coisa. O que está afligindo a sua alma? O que está atrapalhando o seu sono? O que está fazendo você revirar na cama o tempo todo, quase 3 horas da manhã? Não dá. Eu estava escutando o Augusto Nicodemos, pastor reverendo, né? Augusto Nicodemos. Ele fez uma live, acho que era 3 horas da manhã. Mas ele fez essa live que falou assim, gente, estava rolando na cama aqui, não consegui dormir,
vou ligar aqui, vou conversando com quem aparecer. E aí foi chegando gente. E ele falando que ele é uma pessoa muito ansiosa, ele tenta trabalhar contra isso, mas não tem conseguido muito resultado com relação a isso. Mas ele tem tentado negociar com isso, mas de vez em quando a ansiedade o pega e acabou a noite para ele. Acabou 2 horas da manhã, acordou, acabou. Vai ficar a noite, ele falou, tem que ver o dia acontecer, dia nascer. E assim é. Mas ele ficou ali, ele tirou aquele tempo, fez aquela live, tirou muitas dúvidas, orou por pessoas. Eu acompanhei um pedacinho, que esse cara estava acordado também. Não estava acordado não, eu vi no outro dia. Acordei de manhã, eu vi que tinha uma live de lá, dei uma olhadinha. Mas de vez em quando acontece comigo. De vez em quando acontece contigo. Seu coração está apreensivo, está apertado, está ansioso, está angustiado. E você fica doido para o sol nascer logo, porque a noite é cruel. Não é a noite que aparece uma ziquezira, não é isso? Todo mundo fala, de noite que aparece a ziquezira. A criança está correndo e brincando o dia inteiro. Dá 7 horas da noite. Ih, rapaz. Vamos dar uma melhoradinha aqui para amanhã de manhã a gente vai no médico. É assim? É à noite. Quando o nosso corpo começa a desacelerar, é que as coisas vão aparecendo. A nossa mente começa a desacelerar, é que vai aparecendo os fantasmas. Muitos deles nos acompanham a noite inteira. Muitos deles têm até o poder de tirar o nosso sono. Mas a gente tem que saber, a gente tem que trazer a memória de que Ele está conosco na estrada. Nós não estamos caminhando a estrada sozinhos. Lembra que eu falei desde o início? Essas nossas estradas de Jericó a Jerusalém, Jerusalém a Jericó, essa trajetória que é a nossa vida, nós não fazemos ela sozinhos, Ele vai conosco. Ele está conosco. E quando nós estamos nas nossas noites mais tenebrosas, Ele continua conosco. E a gente tem que ter fé para assimilar isso. O grande problema da gente não experimentar muitas bênçãos de Deus é simplesmente pelo fato de a gente não crer. A gente decide não crer. Mas quando eu decido crer, então eu começo a experimentar. É por isso que Jesus levava os seus discípulos a terem experiências de fé. O que é diferente de um conhecimento, como um escriba, né? Tem gente que conhece a Bíblia toda, lê a Bíblia 300 vezes. Ô, benção, hein? Mas não adianta nada você ler a Bíblia 300 vezes. Não adianta ser um escriba. Porque o escriba que estava conversando com Jesus nesse texto aqui conhecia tudo. Conhecia tudo. Mas ele seria um daqueles que passaria de longe. Porque ele era o escriba. Entendeu? Deus, ele falou assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Provar tem a ver com experiência. Então, quando a sua noite estiver escura demais, quando a sua alma estiver atribulada demais, ora. Peça a Deus em orar, Senhor, não está dando. Calma o meu coração aqui, vem sobre mim. Ore, pede a Deus, fala com Deus sobre isso. Para que eu e você possamos experimentar da presença dEle. Quantas vezes você dobrou o joelho com a alma totalmente angustiada, você não tinha nem palavras para falar, e você levantou dali leve? Já passou por isso? Já passou por isso? Você levantou dali leve? Puxa vida, eu estava preocupadíssimo com isso, hein? Você dobrou o joelho preocupadíssimo com um negócio que está dominando a sua alma, está acabando contigo, dias, dando afta, dando não sei o quê, falta de sono, aquele negócio todo, mas um dia o Espírito Santo conseguiu te convencer a dobrar o joelho e orar. Aí você obedeceu. Aí você levantou dali levinho. Eu conheci um pastor, eu conheço um pastor, e por esses dias estava conversando com ele. Ele falou que teve um problema na igreja. Ele falou assim, eu emagreci muito. Eu não quero ter problema na igreja para emagrecer, eu quero só emagrecer. Emagreci muito por causa do problema que aconteceu na igreja. E eu não dormia, não comia, estava entrando em desespero. E um dia eu desmaiei. Estava na minha casa, caí duro lá. Caí duro. Uma exaustão total. Fui no médico. E o médico perguntou qual era a minha profissão. Falou que eu tinha que parar, porque estava me angustiando muito. Aí ele falou assim, mas agora, Cláudio, eu tenho aprendido uma coisa. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. E só tem um que morreu pela igreja, é Cristo. Não sou eu que tenho que morrer para a igreja. É só ele que morreu, eu não. Então, quando os problemas da igreja surgem, eu falo com ele. É com ele. Eu falei assim, olha, pelo fato, falei com ele, ele pastor bem mais tempo que eu. Eu falei assim, pelo fato
de eu ter sido vice-presidente de igreja mais de 15 anos, pelo fato de ter sido diácono muito tempo e ter sido pastor auxiliar pelo menos uns 4 anos, isso aí já peguei isso aí direitinho. Primeira coisa que eu pensei quando eu assumi o ministério é falar com Deus, é com Ele. É com Ele, não é comigo, a igreja é dele. Porque se você chama para si determinadas responsabilidades, determinadas coisas, isso te mata, sufoca e te mata. E aí eu estou falando igreja, que é a minha área aqui, onde eu estou trabalhando, mas você lá na sua empresa, na sua família, tudo bem que tem a ver contigo, mas você tem alguém que é maior do que você e que tem mais recursos do que você. Entende? E se você colocar na mão dele, ele pode, além de aliviar seu coração, resolver o problema. Você não vai resolver o problema, vai continuar com o coração apertado. É isso, quando fala descansar em Deus, é por aí. O caminho é por aí. É quando eu apresento para Ele, até mesmo esquecendo a minha vida. Senhor, a minha vida é sua. Está acontecendo isso nela. Quero descansar no Senhor. Eu estou na beira da estrada aqui, fui assaltado. Estou machucado, estou com a alma ferida, estou com o corpo ferido, não estou bem. É contigo. Como é que eu vou resolver isso, Senhor? Eu não tenho como resolver. Nós não temos o poder de tirar a angústia da nossa alma. Temos? Quem de nós tem? Ninguém. Ninguém tem o poder de virar uma chavinha e tirar a angústia, Não. Mas a gente tem o poder de dobrar o joelho. E a força mais poderosa do mundo chama-se oração. A gente ora muito pouco, a gente reclama muito e ora muito pouco, por isso que a gente sofre muito. Entende? É isso. E a gente fica caído na estrada por causa disso. A gente não quer a ajuda daquele que está no hotel junto com a gente para nos ajudar. Jesus está lá. A noite está difícil, mas Ele está ali. Mas o homem, de repente, podia dar uma acordada assim. Quem é você? Eu sou o Joshua. Um nome, né? Você é de onde? Eu sou de Samaria. Então, por favor, retire-se do quarto. Eu não posso ser cuidado por um samaritano. É isso que a gente fala quando Jesus está do nosso lado, nosso coração está angustiado. A gente fala, quem é você? Eu sou Jesus e eu quero curar sua alma. Por favor, Jesus. Está tão gostoso sentir essa dor. Está tão bom sentir essa angústia. Me deixa em paz. Tem gente que gosta de ficar alisando dores, sentimentos ruins. Tem gente que gosta disso. Que não seja o seu caso nem o meu. 2023 está começando, né? Tem muita coisa pela frente, essa estrada pela frente. A gente não sabe o que nos reserva ao longo dessa estrada. Não tem ideia nenhuma do que vai acontecer. A gente fez uma reunião para organizar o calendário aqui. Na última sexta-feira, nos sentamos aqui e organizamos o calendário de atividades para o ano de 2023. Coisas que a gente pretende realizar enquanto igreja em 2023. Mas quem faz de fato a nossa agenda é Deus. É Deus quem, de fato, escreve a nossa agenda, né? 2023, então, vai apresentar seus próprios desafios, né? E nós precisamos estar firmes naquele que está disposto a atravessar esse 2023 conosco. Precisamos estar firmes nele. Precisamos contar com ele. Precisamos contar com ele, porque ele quer que contemos com ele, para a gente conseguir chegar ao final. Senão a gente vai ser assaltado no meio da estrada. Senão as coisas que acontecerem, as coisas que acontecem na estrada, vai trazer transtorno para a nossa alma, a gente não vai ter força para chegar até o final. Fui claro? Falei de forma tranquila. Se não fui claro, eu posso falar com outras palavras. Quais são as suas feridas, meu irmão? Quais são as suas feridas? Elas precisam cicatrizar. Elas precisam de cuidado. E às vezes, nós não damos conta disso sozinhos. Nesse momento, eu quero orar por você. Na verdade, eu quero orar por nós. Para que esse viajante
forasteiro que disse: meu reino não é deste mundo, este mesmo possa colocar a sua mão de poder sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos nessa noite mais uma porção da Tua palavra. E eu sei, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministrou no coração de cada um conforme o Senhor quer. Essa palavra anunciada aqui do púlpito, ela dá um start, uma abertura para um trabalho do Teu Espírito Santo. E eu sei que Ele está ministrando no coração de cada um como lhe convém, porque o Senhor tem esse propósito. O Senhor sabe como fazer isso. E o Teu cuidado para conosco é um cuidado individual, e nós Te louvamos por isso. Te agradeço por cada um dos Teus filhos que estão aqui, te agradeço por aqueles que pela internet estarão nos acompanhando, e peço a Deus que essa palavra encontre um lugarzinho no coração de cada um de nós. As feridas que estão abertas, coloque, ó Deus, o Teu azeite santo, o vinho, os cuidados do Senhor. Cicatriza, ó Deus, a nossa alma em nome de Jesus, para que possamos prosseguir, para que possamos seguir viagem nessa estrada da vida. Muitas vezes, ó Deus, achamos a vida perigosa demais e pensamos em parar. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, e nos mostre a Tua companhia nessa jornada, para que possamos, ó Deus, caminhar firmes no propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, toma nas Tuas mãos o coração de cada um de nós, o coração dos meus irmãos. Trabalha na alma de cada um de acordo com o que cada um precisa do Senhor. Se for enfermidade física, coloque a Tua mão para abençoar em nome de Jesus. E nessa hora eu me lembro do Rui, Teu filho, que tem sentido muitas dores. Coloque a Tua mão para abençoar a vida do Teu filho em nome de Jesus. E todos os outros que têm sofrido, ó Deus, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, ó Deus, enfermidades psicológicas, ó Deus, problemas conjugais, problemas na família, enfermidades as mais diversas, assaltos mais diversos têm acontecido nas nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor que veio para desfazer toda a obra do diabo, desfaça mesmo em nome de Jesus. Dê um refrigério a cada um de nós em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Eu quero orar pelo Wallace Campos. Ei, meu filho, hoje é aniversário dele. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana que se inicia hoje? O Lucas Clemente, né, que é o irmão da Flávia. Quem que é o Wallace? Estamos chegando ao final desse culto. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar. Pedindo a Deus que abençoe a vida do nosso irmão Wallace Campos, uma bênção na minha vida. Meu irmão. Chega para cá, a gente ficar na câmera ali direitinho. O pessoal de casa vê a gente. Vamos orar. Fique de pé, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço porque o Teu cuidado é permanente sobre nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do Lucas, concedendo a ele mais um ano de vida. Continue abençoando a vida dele, a vida da Tairine, da Maria, sustentando essa família com poder e autoridade. E te peço pela vida do Wallace Campos também, teu filho. Muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado porque nós temos acompanhado o desenvolvimento do teu filho, ano após ano, na tua presença. Continue abençoando a sua vida poderosamente, abrindo seus caminhos, ó Deus, dando orientações, ó Deus, ao teu filho, de acordo com a necessidade que ele tem. Juntamente com ele, abençoe a Monique, Senhor, que essa família, que é uma bênção nas tuas mãos, continue sendo abençoado pelo Senhor, alicerçado no Senhor, e que muitos outros anos de vida o teu filho possa contar na tua presença e para o teu louvor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja uma presença real na vida de cada um que aqui está e de todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma semana de vitória na presença dele, meu irmão. Abençoe, tá?